Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje, dia 13 de maio do ano de 2021. E pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 2 do mês de Sivan, do ano 5.781. E estamos a 237 dias do ano 5.781, a contar da data da criação. E nós temos aí, a nossa meditação diária com referência às gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. São compilações que o nosso rabino Tzvi Freeman fez e colocou em livros a respeito dos ensinamentos, fatos ligados diretamente ao Rebbe no cotidiano. Então hoje, a experiência, o ensinamento que o rabino Tzvi Freeman relacionado ao nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele nos fala sobre um discurso. Então ele diz assim: um dos discursos mais inesquecíveis que eu vi do Rebbe foi na ocasião em que ele falou para os soldados israelenses mutilados, ou melhor, soldados israelenses especiais. A cada pessoa é dado tudo o que ela necessita para realizar sua missão neste mundo, mas cada um de nós tem uma missão diferente e, portanto, precisa de poderes diferentes para realizá-las. Contudo, nenhum de nós tem a vida mais fácil que o outro. Por conseguinte, se você vir um ser humano que parece ser deficiente ou mutilado, saiba que, na verdade, essa pessoa deve ter poderes compensatórios que outros não possuem. Não o chame de mutilado, chame-o de especial. Nesse sentido, o aprendizado que o Rebbe traz para nós aqui é que, na verdade, cada um de nós temos a nossa vida que não é fácil. E cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas diárias, cada um segundo a sua realidade. Portanto, na verdade, como diz o Rebbe, a vida não é fácil para ninguém. Contudo, há poderes especiais diferentes que cada pessoa tem. Entre elas, aqui, nesse discurso, o Rebbe falou com os soldados israelenses que foram mutilados devido à guerra ou atentados terroristas, mas que na realidade são chamados de soldados israelenses especiais. E então, dentro desse escopo, é contada a seguinte experiência de um soldado com o Rebbe. Um soldado israelense perdeu as duas pernas quando uma mina terrestre síria explodiu embaixo do seu jipe. Sua mãe foi vê-lo no hospital e chorou. O pai ficou apenas sentado e em silêncio. Generais e líderes chegaram, fizeram seus discursos para ele, proclamando o herói e alguém de quem deveria orgulhar-se. Não houve condolências, as pessoas ainda o evitavam na rua. O Rebbe apertou sua mão, fitou diretamente nos olhos e lhe disse: obrigado. O obrigado que o Rebbe disse a esse soldado, segundo os relatos, esse obrigado sustenta esse soldado até os últimos dias de sua vida. Com referência a isso, o que o Rebbe mostra para nós e o rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações, mostra a seguinte realidade. Cada um é especial na sua missão. E cada um tem os seus poderes especiais para poder realizar as suas missões. Bem como a vida não é fácil para ninguém. A vida é difícil. Por isso que normalmente a gente fala, Você que é moleza, vai empurrar bêbado na descida.
vai enxugar gelo ou desentortar banana. Você quer moleza, né? Quer ficar debaixo de sombra e água fresca? Então você precisa procurar um caminho onde realmente tem essas, entre aspas, facilidades, né? Mas a nossa jornada de vida, na realidade, ela não é fácil. É uma luta diária. E quando nós encaramos a nossa missão de fato, né, nós estamos aí diante dessas questões. No caso específico aqui, em que o soldado perdeu, né, as suas pernas, vieram lá os superiores, os generais, fizeram os discursos, patati, parapapá. Depois todo mundo vai embora. A vida do mesmo continua. E infelizmente muitos, mesmo encontrando pelas ruas da vida, acabam ignorando, né? Então, nesse sentido aí, nesse encontro pessoal desse soldado com o Rebbe apenas disse para ele, obrigado. Reconhecimento, gratidão é algo que faz parte do caráter de uma pessoa refinada, amadurecida, tanto do âmbito espiritual como do âmbito pessoal. E nesse sentido, amados, gratidão e reconhecimento é algo que precisa pautar a nossa vida diária, porque muitas pessoas fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia, no histórico da nossa vida. E realmente gratidão, reconhecimento é algo muito importante, porque se nós, de fato, reconhecemos e temos gratidão com as pessoas que de alguma forma passam a fazer parte da nossa vida, de alguma forma nos ajuda em algum sentido, e nós reconhecemos isso, então uma coisa é certa, nós sempre estaremos reconhecendo aquilo que Deus também faz por nós. Então, por isso, reconhecimento e gratidão vale muito mais do que riquezas materiais. E é isso que o Rebbe fez para com esse soldado especial, né? Obrigado. O reconhecimento e a gratidão têm sustentado a vida desse soldado até os últimos dias da sua vida. E é isso que realmente faz com que um bom caráter, um caráter refinado, um caráter elevado, amadurecido, pela experiência pessoal com Deus, pela experiência pessoal com a Torá e a sabedoria de Hashem. Essa pessoa sempre fará isso. O Rebbe nos deu o exemplo, que nós possamos seguir no nosso dia a dia, ok? Desculpe aí, é que a nossa rinite alérgica tá uma beleza, né? Alteração do clima, mas vamos em frente aí, ok? Vamos na nossa contagem do Homer hoje, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Nós estamos há 46 dias, é a nossa última semana da contagem do Homer, e então vamos lá. Então conte, hoje são 46 dias que perfazem 6 semanas e 4 dias do Homer. Nós estamos em Netzach de Malchut, tolerância na nobreza. Testa-se a dignidade de uma pessoa e o sucesso de um líder pelo seu grau de tolerância. Vontade e determinação refletem o poder e a majestade do espírito humano. A força da soberania de uma pessoa, ou seja, vontade e determinação reflete o poder e a majestade do espírito humano. Então, vontade e determinação. Isso faz parte, Deus deu a cada ser humano. Quem não põe em uso isso daqui é porque realmente quer moleza. Quer moleza, já sabe o que fazer e aonde procurar moleza, ok? Mas, vontade e determinação que reflete o quê? O poder e a majestade do espírito humano.
Então, o espírito humano, a alma humana, ela é realmente alimentada, ou o Eterno concedeu ao nosso espírito, à nossa alma, vontade e determinação. Isso reflete em poder e majestade na nossa vida. A força da soberania de uma pessoa. Então, a força da sabedoria de uma pessoa está dentro dessa questão: vontade, determinação, poder e majestade. Para que realmente essa força de soberania venha impulsioná-la a não ficar parada, estática, a não ficar aí, entre aspas, né, debaixo de sombra e água fresca, mas a coloca em marcha, em frente, realmente na sua labuta diária. Pergunte-se: quão determinado sou a atingir minhas metas? Qual é a sua determinação? Você tem determinação constante ou você desiste facilmente? Quão forte é minha convicção de lutar por uma causa digna? Você se propõe a lutar por uma causa digna. Você realmente tem força, tem determinação, convicção para lutar por isso? Ou apenas admira, cruza os braços e babau? Quanta confiança tenho em mim mesmo, né? É importante você ter confiança e alimentar a confiança. Minha falta de tolerância é resultado de minha baixa autoestima? Você não pode deixar a sua autoestima baixar. Você tem que levantar, sustentar, ok? Mascaro minhas inseguranças encontrando outras desculpas para meu baixo nível de tolerância? Ou seja, né, dizem que quem muito grita porque não tem razão, né? Quanto mais se grita, menos razão tem. Então, é interessante observar essa questão aí. E o exercício para o dia é: haja sobre algo no qual acredite, mas que até agora apenas tentou. Aproveite a chance e faça, né? Então, é o exercício aí para o dia, ok? Vamos para a nossa quinta leitura de hoje, né? Nós estamos no quinto dia da semana, o quinto dia do Shabat, e a nossa quinta leitura está no livro de Bamidbar, Números, capítulo 3, do verso 14 ao 39. Hoje nós vamos ver aí a questão do censo dos levitas, né? Então, a contagem dos levitas. Vamos ver o que é que nós temos aí para aprendermos no dia de hoje, ok? Então, a partir do versículo 14 do capítulo 3, Deus falou a Moshe no deserto de Sinai, dizendo: faça uma apuração dos descendentes de Levi, incluindo aqueles que a linhagem da família foi verificada de acordo com sua casa paterna. Conte todo varão a partir de um mês de idade ou mais. Moshe contou-os ao comando de Deus, conforme ele tinha sido instruído. E esses eram os nomes dos filhos de Levi: Gershon, Kehat e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gershon, por suas famílias, Livni e Shimi. E os filhos de Kehat, para suas famílias, foram Amiram, Itzhar, Hevron e Uziel. E os filhos de Merari, para suas famílias, Mahli e Mushi. Estas acima são as famílias levitas de acordo com suas casas paternas. A contagem de Gershon inclui a família Livni e a família de Shimi, pois estas são as famílias gershonitas. Contando todo varão de um mês ou mais, foram apurados 7.500. A família gershonita acamparia atrás do tabernáculo, o oeste, né? O líder da casa paterna dos gershonitas eram Eliasaf, filho de Lael. A tarefa dos descendentes de Gershon, envolvendo a tenda da reunião, era
tomar conta das tapeçarias do tabernáculo, da tapeçaria de pelo de cabra, que ficava como uma tenda, a pele de tarraxe, que servia como sua coberta, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do pátio, a cortina da entrada do pátio em torno do tabernáculo e do altar, e as cordas do próprio tabernáculo, assim como todo o trabalho associado a estes itens. Baruch Hashem. Vinícius Costa, Ribeirão Preto, Baruch Hashem. Ana Eustáquio, lá de Manaus. A Malu, do Distrito Federal. A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins. Baruch Hashem. Estamos aí juntos, conectados em A Tarde com a Torá. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, nossa região aqui de Bauru, Baruch Hashem. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. A Yaritz, a Verônica Sanches Rodrigues, lá do Chile, Baruch Hashem. Estamos aí juntos em A Tarde com a Torá, ok? Continuando, versículo 27. A contagem de Kehat inclui a família Amirami, e a família Itzhari, e a família Revroni, e a família Ozeli. Todas essas eram as famílias de Kehat. Aqui, né, fazendo uma observação, na família de Kehat nós temos aí a descendência, né, de Kehat, nós temos o filho de Kehat, que é Itzhar, né, ou a família Itzhari, né, ou Itzhar. Da descendência de Kehat e do seu filho Itzhar, vem o Korah, o famoso Korah, que lá na frente nós vamos ver novamente sobre a questão da rebelião de Korah, né? Então, Korah vem dessa descendência aqui, da família de Kehat, né? Continuando, verso 28. A contagem de cada varão com um mês ou mais foi de 8.600 da família de Kehat. Eles eram guardiões encarregados do dever sagrado de guardar os utensílios do tabernáculo. As famílias dos descendentes de Kehat acampavam ao lado sul do tabernáculo. O líder da casa paterna da família de Kehat era Elitsafan, filho de Uziel. O encargo deles era cuidar da arca, a mesa, a menorá, os altares, os utensílios sagrados para esses, a cortina e todo o trabalho associado a esses itens. O encarregado dos líderes levitas era Elazar, filho de Arão, o sacerdote, e ele nomeou todos os guardiões dos deveres sagrados. A contagem de Merari inclui a família Mahli e a família Mushi, pois essas eram as famílias Merari. A apuração deles, contando cada varão com um mês ou mais, foi de 6.200. O líder da casa paterna das famílias Merari era Tsuriel, filho de Avihail. Eles acampavam ao lado norte do tabernáculo. A tarefa indicada para os descendentes de Merari era cuidar das vigas, barras, pilares e bases do tabernáculo, todos os seus utensílios e tarefas associadas, assim como os pilares, bases, estacas e cordas do pátio em torno. Acampando em frente ao tabernáculo, em frente à tenda da reunião, a leste estavam Moshe e Arão e seus filhos, que são os guardiões dos deveres do santuário, deveres para os quais foram nomeados para realizar em nome dos filhos de Israel. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse para participar dessa tarefa deveria ser morta. O total da apuração dos levitas varões foi um número de um mês para cima,
na sua linhagem familiar foi verificada, contados por Moshe e Arão, pela palavra de Deus, num total de 22 mil. Aqui nós encerramos a nossa leitura, né, do quinto dia, né? Então nós queremos trazer para vocês aqui, né, o duro que vai ficar inverso, né, para vocês, né, por causa da filmagem aí. Esse daqui é a questão do tabernáculo, né? O tabernáculo está aqui no centro, as 12 tribos fica em volta, né, do tabernáculo, e aqui o tabernáculo, em volta do tabernáculo, nós temos aí a posição da tribo de Levi, e à frente, né, porque o sentido é esse daqui, onde está a tribo de Erudá, Isahar e Zevulun, que é a frente, é leste, né? Vira de cabeça para baixo, dá certo? As letras vão ficar invertidas do mesmo jeito, né? Fica, né? Bom, mas a seta é esse daí, ok? Né? Então, a frente leste, então leste aqui é a frente, né? Então, à frente está a tribo de Erudá, Isahar e Zevulun, né? Ao norte que fica a tribo de Dan, né? Então, ao norte está a tribo de Dan, que a tribo de Dan está aqui, ó, ao norte e ao sul, certo? E aqui atrás é o oeste, onde fica a tribo de Beniamim, Menaxê e Efraim. É interessante observarmos a questão do tabernáculo aqui no centro, né? Que nós temos, né, nessa direção em frente, que é leste, né? Inclusive aqui na posição que eu estou aqui no meu local aqui da live, a minha direita fica, essa daqui é a minha direita, viu? É a leste, então nessa direção aqui. Então na frente do tabernáculo nós temos Moshe, Arão e os filhos de Arão. Na frente deles vem as 3 tribos de Erudá, Isahar e Zevulun, para quando o acampamento se colocasse em marcha, então eles eram os primeiros a colocarem em marcha, avante, em frente, ok? No tabernáculo nós temos, né, na parte norte, aqui em cima, nós temos a tribo de Merari. E na parte de baixo nós temos aí, né, os descendentes, melhor dizendo, né, de Merari e os descendentes de Kehat. E no lado oeste, ou seja, atrás do tabernáculo, ficam os descendentes de Gershon, ok? De Gershon. Nós vamos focalizar hoje aqui, ó, nessa base aqui de Kehat, de onde vem Korah, que vem da linhagem de Kehat, e abaixo deles está exatamente as 3 tribos de Gad, Shimão e Reuven, certo? Tá invertido aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, tá? Que está a tribo de Gad, Shimão e Reuven, né? Por que a gente está querendo fazer questão de mostrar essa parte aqui sobre a questão de Korah, de Kehat, estarem exatamente vizinhos das 3 tribos de Gad, Shimão e Reuven, né? Só dando uma pequena antecipação, né? Korah, todos já sabem a história de Korah. Ele liderou uma revolta contra Moshe. E Gad, Shimão e Reuven, eles são considerados as 3 tribos briguentos, os briguentos. Então, conhece os irmãos briguentos? Aqueles irmãos que gostam de se pegar com unhas e dentes, né? Então, Gad, Shimão e Reuven, eles eram chamados de os briguentos, né? E segundo os sábios falam que eles eram exatamente
vizinhos de Corah, e Corah era vizinho deles. E nós vamos ver realmente essa questão de vizinhos, né? O que os sábios nos falam sobre essa questão de vizinhos. Por isso que dentro da sabedoria judaica, nós temos aí aquela questão que fala assim sobre quando formos mudar, né, de um lugar para outro lugar, que é importante nós sabermos quem são os vizinhos, né? Orar para que Deus nos coloque ao lado de bons vizinhos. É importante isso daí. Nós vamos ver daqui a pouco sobre essa questão aí, né? Sobre os vizinhos, ok? Então Deus ordena Moshe contar a tribo de Levi. E ele diz, trague para junto, né? Ou a minha presença, e conte Levi e confira realmente a questão da descendência dos levitas. Por que razão, então, Levi foi contado junto, não foi contado junto com as outras tribos? Então, uma das razões que os sábios nos trazem é que os levitas, segundo disse Deus a Moshe, os levitas, meus servos no tabernáculo, são tão sagrados que seus filhos serão contados desde a idade de 1 mês. Então, a partir de 1 mês, a tribo de Levi era contada, enquanto que as outras 12 tribos, elas eram contadas a partir de 20 anos até 60 anos. E a tribo de Levi não, era a partir de 1 mês de idade ou de vida. Então, todas as tribos, nesse sentido, eram contadas a partir de 20, mas a tribo de Levi a partir de 1 mês, porque Deus ordenou essa contagem e dessa forma foi separado, né? Os levitas, meus servos no tabernáculo, disse Deus. Quando Deus disse a Moshe, conte os bebês do sexo masculino dos levitas a partir da idade de 1 mês, Moshe, ele questionou Deus sobre essa questão segundo a sabedoria da Mishnah. Como posso fazer isso? Devo entrar em cada tenda das famílias levitas e contar os bebês? Isso não seria uma coisa muito correta de se fazer. Então, né, segundo a Mishnah, os sábios trouxeram a resposta da seguinte forma. Não se preocupe, Deus respondeu a Moshe. Eu o ajudarei. Faça a tua parte na mitzvah e eu farei a minha. Fique simplesmente parado à soleira da tenda de um levita, ou seja, a entrada da tenda de cada levita. E eu revelar-te-ei quantos de seus ocupantes devem ser incluídos no censo. Moshe então começou a contagem, bateu a porta, né, da primeira tenda, porém antes que ele pudesse entrar, então Moshe ouviu uma voz celestial e anunciou: há 5 meninos nessa tenda. Moshe anotou e continuou, e foi indo de tenda em tenda, e ele ouvia a voz dizendo, à medida que ele parava na frente da tenda, né, então ele ouvia a voz celestial dizendo para ele, aqui há 8 meninos, aqui há 6, aqui há 10, aqui há 4, aqui há 2, e assim sucessivamente. E dessa maneira, então, Moshe, de tenda em tenda, ouvindo a voz de Deus, ele terminou a contagem dos levitas. A pergunta é, por que a partir de 1 mês de idade, né? Enquanto os demais eram a partir de 20 anos de idade? Apesar de em nenhuma das outras tribos, né, a idade ser inferior a 20 anos para a contagem, Deus disse a Moshe que contasse os varões levitas a partir da idade de 1 mês. Antes de 1 mês de idade, a vida de um recém-nascido é incerta, né? Então, dentro dessa questão aqui, existe aquela possibilidade, até 1 mês de idade, da criança, inclusive, não sobreviver após o nascimento. A partir de 1 mês de idade, a possibilidade
de viver e sobreviver, ela já é praticamente em torno dos seus 100%, né? A partir de 1 mês de idade. Então Deus, ele dessa forma, disse a Moshe que contasse os varões levitas a partir da idade de 1 mês. Porque os bebês dos levitas eram contados, apesar de serem jovens demais para realizar qualquer tarefa no serviço do tabernáculo? Um levi só pode servir a partir dos 30 anos. Então vejam bem, as tribos são contadas a partir de 20 anos até 60. Qual a finalidade? É a faixa etária apta para se inscreverem ou fazer parte do exército. Os levitas são contados a partir de 1 mês. A partir do 1º mês de vida, eles já são contados. Porém, para servir no serviço do tabernáculo no deserto ou o Beit Hamikdash em Jerusalém, é a partir dos 30 anos que o levita ele realmente começa a exercer literalmente as suas atividades nos ofícios diários no tabernáculo ou no Beit Hamikdash. Sabendo que até mesmo seus filhos eram contados no censo, os pais tomariam cuidados especiais para educar os filhos em santidade. Tanto pais quanto filhos merecem ser recompensados por todos os anos de preparo para o serviço de Deus. Ou seja, aqueles levitas que toda a tribo já era separada para o serviço ao Eterno, então a partir do 1º mês, ele já deveria ser preparado para essa finalidade. Mesmo sendo que ele vai exercer literalmente a partir dos 30 anos de idade. Mas a partir do 1º mês de vida, ele já precisa estar sendo educado dentro da santidade do serviço a Deus. Por isso, em Shavuot, por exemplo, que nós vamos ter aí no próximo domingo e na próxima segunda-feira, 2 dias de Shavuot, dentro do mundo judaico, as mulheres grávidas e as mulheres que estão com seus bebês, né, a partir de 1 mês, são orientadas a irem às sinagogas para que as crianças possam ouvir os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são lidos durante Shavuot. Para que a criança já possa ouvir palavras de santidade. E isso possa já estar moldando o seu caráter espiritual e o seu caráter pessoal. Então, no caso específico, a tribo de Levi, ela era separada para o serviço divino. Então, a partir do 1º mês, já precisava ter essa educação em santidade, né? Para nós fazermos aí uma analogia ou um paralelo, né? Nos dias atuais aí nós encontramos, por exemplo, a seguinte indagação. Eu acredito que vocês já ouviram isso, que nós vamos falar. A seguinte indagação é mencionada principalmente no nosso país. As Bíblias, elas são muito incentivadas dentro dos presídios. Se elas fossem incentivadas na escola, nas escolas, a partir da mais tenra idade, elas não precisariam ser incentivadas nos presídios, porque certamente os presídios não estariam tão cheios como estão, se a palavra divina fosse ensinada desde a mais tenra idade. Né? Então nós vemos aí que realmente a sabedoria judaica, alicerçada na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tem de fato o grande princípio divino, desde cedo. É bom
que a criança seja educada em palavras de santidade, ok? Então, o resultado da contagem da tribo de Levi, quando Moshe totalizou o número de levitas do sexo masculino, a partir de um mês, então havia chegado a um valor de 22 mil, como nós lemos aqui, né, no versículo 39. O total dos levitas era de 22 mil. Com esse total, pode ser comparado aos totais de outras tribos, ou seja, essa contagem da tribo de Levi é a menor de todas as tribos, né? Então, como que isso ocorreu? Por que que isso ocorreu? Qual é o sentido dessa contagem ser a menor de todas as tribos, né? Então nós temos aí, mesmo as demais tribos sendo contadas a partir de 20 anos até 60, todas elas têm uma numeração ou um valor total da sua contagem superior à tribo de Levi. Então a pergunta é, por que a tribo de Levi, a sua contagem é menor? Ou por que a tribo de Levi é menor do que as demais? Os nossos sábios trazem a seguinte resposta. As outras tribos foram forçadas a trabalhar como escravos no Egito. Todas as tribos foram obrigadas a trabalhar como escravos no Egito. Quando esse trabalho começou, Deus prometeu: quanto mais duro for o trabalho forçado do povo judeu, mais eu os farei se multiplicar. É a sabedoria da Mishiná que traz esse entendimento. Por isso, as mães das tribos restantes tinham 6 filhos de uma só vez, por exemplo. Mas como os levitas não foram obrigados a trabalhar como escravos, então as suas mulheres tinham apenas um bebê de cada vez. Como resultado desse fato, então a tribo dos levitas era a menor, ok? Então essa é a explicação que os sábios trazem para nós com referência a questão da tribo de Levi ser a menor, ok? Como nós vimos aqui, os levitas, eles também, né, por famílias, né, Gershon, Kehat e Merari, eles também tinham a responsabilidade sobre as questões envolvendo aí a remoção do tabernáculo. Então o tabernáculo, quando a nuvem da glória de Hashem se levantava, mostrando a direção a seguir, então tinha que levantar o acampamento. E o tabernáculo estava na responsabilidade dos levitas, né? Então, Gershon era responsável, né, toda a sua descendência, eles eram responsáveis para carregar os tecidos do tabernáculo, que compreende as cortinas que formavam as paredes e o teto, a cortina rendada que cercava o pátio, a cortina da entrada, as cordas com as quais a tenda do tabernáculo era amarrada. Os descendentes de Kehat, eles estavam responsáveis para carregarem os objetos mais sagrados do tabernáculo: a arca, a mesa, a menorá, os 2 altares, todos os instrumentos usados com esses objetos e a cortina da entrada do Santo dos Santos. E os descendentes de Merari eram responsáveis pelas partes de madeira do tabernáculo: as tábuas, os postes e pilares, os soquetes do tabernáculo e do pátio, as cordas usadas para atar as cortinas de rede do pátio, né? Então, eles eram responsáveis por essas divisões do tabernáculo para poderem carregar, ok? Nós observamos aqui que os descendentes de Kehat, eles estavam responsáveis pelos objetos mais sagrados do tabernáculo, que era exatamente o quê? A arca, a mesa, a menorá, os 2 altares, os instrumentos usados para esses objetos,
e a cortina da entrada do Santo dos Santos, a cortina da separação. Então nós vemos aqui que Korah, ele vem dessa descendência de Kehat. Então Korah e a sua família, eles tinham responsabilidades de transportar os objetos mais sagrados do tabernáculo. E depois Korah é o grande nome da rebelião, né, contra Moshe, da sua rebelião contra Deus, né? E ele, junto com os seus, eram responsáveis pelos objetos mais sagrados do tabernáculo. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui, o que é? É que realmente Deus, ele dá condições para todas as pessoas, mesmo que elas se tornem perversas no dia de amanhã, mas Deus dá oportunidade a todas as pessoas de poderem ter conexão com Ele, terem conexão com as coisas sagradas de Deus, de poderem realmente ter uma comunhão com Deus, né? Ter harmonia com Deus e etc. Mesmo que a pessoa amanhã ou depois se torne perversa, rebelde, etc. e tal, mas ela nunca vai poder dizer que Deus nunca lhe deu oportunidade, né? E também nós temos aí dentro dessa mesma questão, os filhos de Korah, né, não foram, né, na sua totalidade, não foram destruídos com ele na sua rebelião, né, ali com referência ao bezerro de ouro e outras coisas mais que sucederam nesse período aí, né? Então, tanto é que vários salmos nós temos lá, né? Salmos dos filhos de Korah, né? Justamente para mostrar a cada um de nós que Deus está sempre pronto a perdoar e fazer com que o ser humano se reconcilie com ele. Por isso está escrito que ele é tardio para irar-se e sempre pronto, não somente para perdoar, mas para poder realmente estar em comunhão, em harmonia com o ser humano, ok? Interessante que nós temos aí pela história bíblica, no princípio nós vimos que o primogênito de cada família, ele tinha a responsabilidade sacerdotal para com a família. Então todo primogênito era o sacerdote da família, até que viesse o Michican e posteriormente o Beit Hamikdash. Então o serviço sacerdotal da família, ele era de fato responsabilidade do primogênito, certo? Mas aí, depois do pecado do bezerro de ouro, Deus ele faz a ordenança no sentido de substituir os primogênitos pelos levitas, né? E justamente por causa do quê? É que os levitas, a tribo de Levi, não participou na sua totalidade, não participou do pecado do bezerro de ouro. Enquanto que os primogênitos das tribos de Israel, os primogênitos participaram ativamente, com exceção de Levi, da tribo de Levi, participaram ativamente do pecado do bezerro de ouro. Então, dentro dessa realidade aí, então, os primogênitos são trocados pelos levitas, e os nossos sábios comentam da seguinte forma. Então, antes do pecado do bezerro de ouro, o primogênito era de cada família encarregado do serviço sacerdotal, do serviço do tabernáculo. E era o único a oferecer sacrifícios em nome da família. Entretanto, quando os primogênitos participaram do pecado do bezerro de ouro, então eles foram punidos. E Deus disse, eles são impróprios para realizar meu serviço no tabernáculo. Ao invés dele, empregarei os levitas. Eles não pecaram com o bezerro de ouro. Então, por isso, Deus ordenou a Moshe para contar os levitas a partir de um mês e, ao mesmo tempo, conte todos os primogênitos dos israelitas a partir de um mês de idade
até o mais velho. Quando Moshe chegou nos finalmente da contagem, então Moshe ele chegou ao número de 22.273 primogênitos. E Deus disse: troque cada primogênito por um levita. O levita servirá no tabernáculo ao invés dele. Porém, havia 22.273 primogênitos, enquanto que na contagem dos levitas havia apenas 22.000. Então havia mais 300 levitas, né? Para, como eram primogênitos também, não podiam ser usados para a troca. Ou seja, como havia 300 levitas que eram primogênitos e eles não poderiam ser usados, trocados, melhor dizendo, primogênito por primogênito, então Moshe estava no impasse. Ele tinha diante dele 273 primogênitos a mais do que os 22.000 levitas, né? Então, como seriam liberados esses primogênitos de seu dever de fazer o serviço? Então Deus ordenou: faça com que cada um dos 273 primogênitos extra paguem 5 moedas de um shekel. Com esse pagamento, eles estarão liberados do serviço do tabernáculo, e o dinheiro coletado deles será dado a Arão e os seus filhos. Diante dessa questão toda aqui, então um general romano, de nome Ugentino, desafiou o Rabi Yohanan ben Zakkai, dizendo para ele: o seu mestre Moshe, ou ele era um ladrão, ou ele não sabia aritmética, ele era um burro em matemática. Aí o Rabi Yohanan ben Zakkai falou para o general, né? Por que diz isso? Com que base dizes isso? Então o general esclareceu: Moshe registrou na Torá que havia ao todo 22.000 levitas, que é a contagem do capítulo 3, verso 39 de Números, que nós acabamos de ler. Contudo, se somar o número de todas as famílias levitas, chega-se ao total de 22.300 levitas, uma vez que os primogênitos israelitas totalizavam 22.273 membros. Então havia, na verdade, um excesso de 27 levitas. Por que então Moshe disse 273 primogênitos para se redimirem com 5 shekel? Há duas possibilidades, disse o general romano, o Ugentino, ao Rabi Yohanan ben Zakkai. Ou Moshe errou nos cálculos, ou adulterou deliberadamente o total de levitas, para que seu irmão Arão pudesse embolsar 1.365 shekalim. Abrindo um parênteses aqui, né? Pode perceber o seguinte: toda pessoa que se propõe a fazer algo bom, justo, reto, decente, honesto, sempre vai aparecer alguém para colocar em dúvida a idoneidade da pessoa. Entendeu o que está acontecendo nos nossos dias? Então, o general romano questionou o rabino Yohanan ben Zakkai. Ou seja, Moshe estava sendo um mau caráter para que o irmão dele se enriquecesse ilicitamente. Bom, Rabi Yohanan ben Zakkai ia ficar quieto? Lógico que não. Então ele disse: sua conjectura está errada. Dar-lhe-ei a verdadeira resposta. Moshe não incluiu os 300 levitas extras no total, porque esses eram 300 levitas também eram os primogênitos de suas famílias. Um primogênito não tem o poder de redimir outro primogênito. Então eles ficaram de fora. Consequentemente,
realmente havia um excesso de 273 primogênitos israelitas, conforme a Torá registra. O general aceitou imediatamente a explicação de Rabi Yohanan ben Zakkai, despediu-se dele e foi embora. Nem questionou. Por quê? Porque primogênito não pode redimir primogênito, né? Então, quais os primogênitos tinham que pagar, né, essa questão aí, né, para ficar livre do serviço, como os sábios falam? Então, Moshe tinha um problema e ele pensou, quando eu falar a um primogênito, que é um dos 273, que foi o excesso na contagem de primogênitos, 22.273. A contagem dos levitas, a partir de um mês de idade, 22.000. Então, esses 22.000, eles iriam, pela ordem de Deus, substituir os 22.000 primogênitos, porque lhes foi tirado o direito de servir no tabernáculo. Mas aí sobrava 273. Então, como resolver essa questão? Então, os nossos sábios trazem a questão. Por que deveria pagar? Não sou um dos primogênitos extra, sou um dos 22.000, que são substituídos por um levita. Moshe resolveu então esse problema com um sorteio. Ele preparou 22.000 pedaços de pergaminhos, nos quais escreveu levitas, e outros 273 pedaços, nos quais escreveu 5 moedas de shekel. Misturou-os. Qualquer primogênito que sorteasse o papel escrito 5 moedas de shekel era obrigado a pagar essa quantia. Sem ainda a invenção, né, da informática, bem como de computador, copiador, aquelas coisas todas. Então vocês tiram uma base como de fato foi trabalhoso para que Moshe e Arão pudessem realizar esses 22.273 pedaços de pergaminhos escrito levitas e 5 moedas de shekel. Mesmo assim, Moshe decidiu proceder para evitar qualquer discussões. Então, dessa forma, né, agora a Torá nos conta mais a respeito dos vários objetos carregados aí. Então, dessa forma, ficou resolvida a questão. Os 273 pedaços escritos 5 moedas de shekel foram exatamente aqueles que foram sorteados, os primogênitos, e dessa forma então eles pagaram os 5 moedas de shekel, e aí ficou 22.000 por 22.000 e ficou resolvida a questão em si, ok? Agora nós queremos entrar aqui com você, né, com vocês, a respeito da questão do vizinho. É interessante nós observarmos essa questão aqui. Então, no capítulo aqui 3, no verso 29, nós temos as famílias dos descendentes de Quehat acampavam no lado sul do tabernáculo. O lado sul do tabernáculo era exatamente onde estava reunido as tribos de Gad, Shimon e Reuven, que dava proteção do lado sul, a parte sul do tabernáculo, eles davam a proteção externa. A proteção interna estava a cargo dos descendentes de Quehat, que ficavam bem próximos do tabernáculo. E então, no lado externo estava Gad, Shimon e Reuven. Então, os nossos sábios, entre eles Rashi, o Midrash Tarhuma e o Midrash Rabbah, os nossos sábios comentam a seguinte questão. Rashi diz assim:
Adjacente aos descendentes de Querate estava a divisão de Reuven. Essas três tribos, Gade, Shimon e Reuven, eram reconhecidos como o acampamento de Reuven. Então, adjacente a este acampamento estava ali a divisão de Reuven, né? Vizinho de Querate e os seus descendentes. Ai do perverso e ai do seu vizinho. Por causa disto, Datã, Avirã e 250 homens da tribo de Reuven foram castigados com Corah, um descendente de Querate, e sua congregação, uma vez que se envolveram na disputa junto com eles. Então esse é o comentário de Rashi sobre esses vizinhos. O Midrash Tanhuma, para o sul, é o comentário deles, dos sábios, ficavam os descendentes de Querate e adjacente a eles, as tribos de Reuven, Shimon e Gad. Por causa deles surgiu o ditado: ai do perverso e ai do seu vizinho. Pois estas três tribos eram vizinhas de Corah e sua congregação, e foram destruídas com ele como resultado da sua disputa. O Midrash Rabbah, os sábios do Midrash Rabbah, eles comentam: as três tribos ao sul, que eram adjacentes às pessoas briguentas, foram destruídas com elas. Sobre elas é dito: ai do perverso e ai do seu vizinho. Quem eram as pessoas briguentas? Corah, filho de Itzhar, filho de Querate. Portanto, Corah era neto de Querate. Como Reuven, Shimon e Gad eram adjacentes a eles todos eram briguentos. Não podemos esquecer, né, que ai do perverso e do seu vizinho. Dentro desse contexto todo aqui, nas minúcias que os sábios trazem aqui, Rashi, o Midrash Tanhuma, o Midrash Rabbah, né? Então eles falam que depois da rebelião de Corah, então o ditado ficou conhecido como ai do perverso e ai do seu vizinho. Então essa alcunha, ela também ficou relacionada com Corah e a sua congregação, ou os seus descendentes. Dentro desse contexto, os nossos sábios dizem assim: existem diferenças para serem analisadas nesses comentários entre Rashi, o Midrash Tanhuma e o Midrash Rabbah. Então, essas diferenças, segundo os sábios, dizem, há duas questões que precisamos focar. Primeira, as partes envolvidas, e a segunda, a descrição da influência de Corah. A primeira parte, a partes envolvidas, nos fala assim: Rashi, ele escreve que só um grupo relativamente pequeno da tribo de Reuven foi influenciado por Corah, que era exatamente Datã, Avirã e 250 homens da tribo de Reuven, que foram influenciados por Corah, ou seja, na visão de Rashi, relativamente um número pequeno. Por outro lado, o Midrash Tanhuma e o Midrash Rabbah sustentam que a influência de Corah como um vizinho ruim se estendeu a toda a tribo de Reuven, como também as outras tribos daquela divisão, de Shimon e Gad. A segunda questão que fala da descrição da influência de Corah. Então o Midrash Tanhuma somente enfatiza que os vizinhos de Corah foram punidos com ele. Estas três tribos que eram vizinhas de Corah e sua congregação foram destruídas com ele como resultado de sua disputa. Rashi, por outro lado, não concorda
e ele mostra que Cora realmente causou o pecado de seus vizinhos, a causa do seu castigo posterior. Essa tribo foi envolvida na disputa junto com eles. Segundo Midrash Rabbah, dá ênfase à influência de Cora sobre eles em um nível maior. Como Reuven, Shimon e Gad eram adjacentes a ele, a Cora, e eles todos eram briguentos. Eles se tornaram briguentos de forma geral, além daquela disputa em particular. Então, quais são as verdadeiras diferenças de opinião entre esses três comentaristas que os conduziu às suas respectivas conclusões? Então, dentro desse compêndio todo, uma discussão, né? Não podemos esquecer que um judeu já tem duas questões, dois judeus já tem três, e assim sucessivamente. Imagine Rashi, mais o Midrash Tarhuma e o Midrash Rabbah, né? Então, a discussão pega fogo mesmo, não resta dúvida. Então, vamos às explicações desse sentido, dessa discussão, para nós podermos entender melhor e de forma mais conclusiva. Então, Rashi, não vamos só recordando. Rashi, ele fala que um pequeno número, um número muito pequeno, relativamente pequeno, da tribo de Reuven apenas, foi influenciado por Cora. O Midrash Tarhuma, né, fala que toda a tribo, né, as três tribos foram contaminadas por Cora, né, e por isso foram destruídas. E o Midrash Rabbah fala que Cora e as três tribos, eles eram muito briguentos. Então, era típico deles realmente entrarem numa briga, numa disputa, de forma briguentos. Então, como eles eram briguentos, a influência negativa entre Cora e as três tribos foi muito forte. E por isso eram briguentos. Então agora vamos, né, às explicações para chegarmos a uma conclusão melhor e mais fácil para podermos entender, ok? Então, dentro dessa questão, o que os sábios chamam para nós a atenção aqui é três questões que precisam ser analisadas. Lembre-se que nós estamos falando sobre vizinhos, ok? Então, a primeira questão aqui, sobre a influência de alguém sobre seu vizinho, pode realmente ser visto de três formas diferentes. Primeiro, uma associação circunstancial. Segundo, transformação de personalidade. E terceiro, um catalisador para qualidades latentes, ou seja, qualidades já existentes na pessoa. Então, a primeira questão, uma associação circunstancial. De acordo com essa visão, a pessoa não tem nenhum impacto real e duradouro no caráter de seu vizinho. E a única consequência é que o vizinho pode se beneficiar ou sofrer por estar próximo a ela. Por exemplo, se uma pessoa é castigada, seu vizinho pode ser castigado junto com ela, já que ele está próximo ou porque ele momentaneamente foi convencido a realizar um ato totalmente incongruente ao seu caráter. Então, essa associação circunstancial foi de momento. Aquele momento ele foi influenciado pelo seu vizinho, e justamente por ser uma associação circunstancial sobre determinada questão, o seu vizinho é punido por causa disso e ele vai no rodo. É punido junto com o seu vizinho, mesmo sendo uma associação circunstancial, ok? A segunda questão é a transformação de personalidade. A transformação de personalidade, alternativamente,
uma pessoa pode genuinamente afetar o seu vizinho, influenciando o seu comportamento gradualmente até transformar a sua personalidade. Segundo os sábios, aqui nessa transformação de personalidade, é algo que acontece de forma gradual. Não é assim, bum! É gradual. O vizinho se apresenta como um bom vizinho, um vizinho muito educado, um vizinho muito solícito, né? Um vizinho que está sempre ali à porta da sua casa. Está sempre ali no muro divisório da sua casa. Então, aparentemente, né, os primeiros contatos, sempre aquela pessoa solícita, né? Mas gradualmente, paulatinamente, passo a passo, esse vizinho, ele vai moldando ou ele vai transformando a sua personalidade. Primeiro ele cativou a sua confiança. A partir do momento que ele cativou a sua confiança, você abre as portas da sua casa. A pessoa tem um acesso livre, certo? Então essa pessoa, esse vizinho, ele entra e sai da tua casa a hora que ele quer. Você já não tem mais aquele domínio. Por quê? Porque ela conquistou a sua confiança. E ela gradualmente vai mudando a sua personalidade, a sua opinião sobre fatos, a sua opinião sobre determinados assuntos. E você, aos poucos, vai concordando com ela. E esse vizinho, sendo um vizinho perverso, ele vai acabar te influenciando gradativamente. Por isso, o segundo escopo aqui fala transformação da personalidade de forma gradual. Não é da noite para o dia. Né? Se o seu vizinho chega para você e fala assim, ó, sou um ladrão, você vai fechar as portas, janela, o portão, você vai botar grade, cerca elétrica, vai comprar um cão pitbull, etc e tal. Pronto. Mas não é assim. Esse tipo de vizinho, no estilo de Korah, ele é sutil. Ele vem na sombra. Ele primeiro vem conquistar a tua simpatia, a tua confiança. Aí depois que ele conquista a tua simpatia, a tua confiança, você não vê mais maldade nela. Não vê mais maldade nela. Alguém chega para você e fala assim, fulano, cuidado com o teu vizinho aí, ó, tá acontecendo umas coisas estranhas aí. Que isso? Você tá querendo jogar areia na minha amizade com o meu vizinho? Meu vizinho é uma pessoa excelente, muito educada, muito solícita. Então o vizinho já conquistou a tua confiança, a tua simpatia. Se realmente você não der lugar para Deus fazer brilhar a sua luz divina e você diferenciar as coisas, então você vai aprender a duros modos, ou seja, com duras punições, realmente o seu vizinho não é aquela luz que ele demonstrava ser. Entendeu? E a terceira é um catalisador para qualidades latentes. Nessa terceira possibilidade, né, ela se assemelha um pouco com o caso da transformação de personalidade, gradualmente, certo? Conquistando a confiança, etc. e tal. Né? Então, nessa terceira questão, soma-se essa transformação de personalidade, mas né, há uma influência notável entre os vizinhos. Eles se identificam paulatinamente e vai se identificando mais profundamente. Porém, ela difere no que diz respeito a dar ao vizinho boas ou más qualidades. De acordo com essa opinião, a pessoa somente revela características, né, do caráter de seu vizinho, fazendo-as aparecer. Aqui, um elemento da providência divina entra em jogo. O fato que foi orquestrado nos céus de que esses dois vizinhos deveriam viver em proximidade,
é um sinal de que eles merecem um ao outro, como que por dizer que eles compartilham disposições semelhantes, opiniões iguais. O caráter dos dois vizinhos, o Korah e o seu vizinho, eles têm semelhanças nos seus caráteres, né? Então, cara de um, focinho do outro. Assim, quando um vizinho influencia o outro, ele não está dando qualidades boas ou ruins, mas trazendo uma qualidade já pré-existente no seu vizinho que vem à tona. Certo? Então, nessa influência desse terceiro nível aqui, né, que é exatamente no sentido de um catalisador para qualidades latentes, ou seja, qualidades já existentes na pessoa e que estão ali acobertados, né, estão ali na sombra, estão adormecidos ou algo semelhante. E esse vizinho, entre aspas, Korah, né, que é um vizinho perverso, é realmente um mau vizinho. Então, à medida que ele conquista a confiança da pessoa e tem livre acesso, à medida que ele vai tendo essa influência na vida do vizinho ali, então, nesse momento, não é mais aquela questão do item anterior, a transformação de personalidade. Então, esse vizinho Korah, né, ele não está transformando a sua personalidade, é no outro grupo. Aqui nesse terceiro grupo, né, esse vizinho Korah, ele na realidade está fazendo desabrochar, está fazendo sair da sombra e vir à tona, né, aquilo que estava encoberto de vir à tona, realmente o caráter da pessoa, que estava escondidinho lá. Né? Uma pessoa ruim, uma pessoa briguenta, uma pessoa que gosta de colocar uma contra a outra. Então esse vizinho Korah, ele só veio fazer desabrochar, né, realmente aquele mau caráter que estava escondido, que você não tinha deixado aflorar. Então, nesse sentido aqui, os sábios dizem que a providência divina colocou os dois vizinhos juntos, nesse terceiro grupo bem entendido, né? Um mau vizinho junto com um mau vizinho, né? Aí os dois se pegam em abraços e beijos e pronto, ninguém separa mais. Entendeu? Por quê? Porque as semelhanças de caráter os une. Gostam de falar da vida alheia, gostam de colocar defeito em tudo, em todos, né? Então, é o Lashon Hará, a inclinação para o mal, Yetzer Hará. Então a inclinação para o mal, a língua maldita, eles vão se somando. Vão se somando. Graças, entre aspas, né, essa maldita influência ou esse maldito vizinho, né, nesse sentido aí, muitas famílias têm se desmanchado por causa desse terceiro grupo aqui, né? O vizinho Korah fazendo desabrochar no seu vizinho a sua má inclinação, né? E a sua língua maldita. Famílias foram já destruídas em muitos casos, amizades foram desfeitas depois de muitos anos, uma boa, excelente amizade que havia. Por quê? Porque o vizinho Korah, ele simplesmente fez desabrochar na pessoa o seu Yetzer Hará, a sua inclinação para o mal, que estava bem forte, e ele não abre mão do seu Yetzer Hará, da sua inclinação para o mal. Ele não abre mão da sua língua maldita, ele gosta, ele tem uma coceira na língua para falar mal dos outros, falar maldade, por aí afora vai. Entendeu? Então, essa é a questão aqui, certo? Então, o Midrash Tarhuma acha que a maneira de ver esse caso é como a primeira possibilidade, que a associação da tribo de Reuven com os descendentes de Kehat era circunstancial. E de acordo com essa visão, a tribo de Reuven não chegou a ser realmente transformada pela rebelião de Korah. E eles só foram incriminados e punidos
por causa da associação temporária, né? Que fala lá de uma parte, né, da tribo, né? Então, por isso eles foram punidos por causa dessa associação temporária, que faz parte do primeiro grupo, né? Uma associação circunstancial. Assim, o Midrash Tarhuma não menciona que Cora corrompeu de fato os seus vizinhos, mas só como eles foram castigados junto com ele. Essas 3 tribos, que eram vizinhos de Cora e sua congregação, foram destruídos com ele como resultado de sua disputa. Para Rashi adotou o segundo grupo, a transformação de personalidade, que a tribo de Reuven era formada originalmente, né, de pessoas boas, mas essas foram corrompidas pelos vizinhos a contragosto, e eles foram envolvidos na disputa deles junto com eles. E o Midrash Rabbah, ele ficou com o terceiro grupo, né, que é um catalisador para qualidades latentes, de que os descendentes de Kehat, né, foram somente um catalisador para as características negativas existentes da tribo de Reuven. Então, o Midrash Rabbah não diz como Rashi, que eles foram envolvidos na disputa junto com eles, mas que eles todos eram briguentos por natureza. Então nós temos aqui 3 linhas de sabedoria que falam sobre os vizinhos, certo? Então, como Rashi, ele é reconhecidamente o grande erudito da Torá, então a posição única de Rashi é o que vamos focar agora neste momento como conclusão sobre a questão do vizinho Korah e uma lição para nós com questão, né, de nós estarmos aí atentos sobre questão de vizinhos, né? Tem gente que diz assim, ter um bom vizinho é uma bênção, ter um mau vizinho, realmente é uma desgraça, certo? Então, por aí afora vai, né? Por isso, tem ali a prece, né? Para o Eterno nos livrar de um mau vizinho. É a prece diária que nós fazemos pela manhã, a nossa prece diária, né? Que o Eterno nos livre de um mau vizinho, não resta dúvida. Um mau vizinho é uma dor de cabeça que não tem tamanho, né? Graças a Hashem, até hoje, eu e a Edna tivemos bons e maravilhosos vizinhos na nossa pequena existência aí de 40 anos, né? Indo para 42 anos de casados, né? Tivemos, graças a Deus, bons e maravilhosos vizinhos. Baruch Hashem por isso. Então, a posição única de Rashi fica assim. Em última análise, vemos que somente Rashi sustenta que um vizinho ruim pode transformar a personalidade do outro para pior, pois o Midrash Tarhuma entende que um vizinho não tem nenhum efeito real, e o Midrash Rabbah acha que o vizinho é meramente um gatilho para as qualidades ruins já existentes, e não a causa de uma transformação real. Assim, enquanto Rashi vê um vizinho ruim como uma grande ameaça em potencial, não obstante, é pouco provável que o vizinho ruim de Rashi realmente tenha sucesso em sua tarefa, já que transformar a personalidade dos outros é claramente um trabalho muito mais difícil do que simplesmente ativar uma predisposição natural a um comportamento negativo, e certamente muito mais difícil que causar uma influência momentânea e circunstancial. Assim, ambos os textos do Midrash, que se referem a uma forma comparativamente mais fácil de influência, sustentaram que os descendentes de Kehat afetaram todas as 3 tribos que acampavam na divisão adjacente de Kehat e os seus descendentes. Então, por outro lado, Rashi,
que acha que o efeito de um vizinho ruim é muito mais profundo, não pôde entender que a influência negativa de Korah tinha se tornado algo mais do que a Torá tenha documentado explicitamente. Assim, Rashi concluiu que somente uma pequena parte de uma só tribo, Reuven, foi afetada, que foi exatamente Datã, Avirã e 250 homens. Tanto é que Datã e Avirã são mencionados constantemente sobre essa questão aqui. Então, a explicação sobre a opinião de Rashi parece ser problemática se for ler o comentário, dele sobre o que nos diz o versículo 38. O versículo 38 diz assim: acampando em frente ao tabernáculo, ou seja, na posição leste, à frente do tabernáculo, estava exatamente quem? Moshe, Arão e os seus filhos, que são os guardiões dos deveres do santuário, deveres para os quais foram nomeados para realizar em nome dos filhos de Israel. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse para participar dessa tarefa deveria ser morta. Ou seja, então, na porta de entrada do tabernáculo, do lado leste, à frente do tabernáculo, que indicava sempre a direção a ser seguida, estava exatamente quem? A porta, única porta de entrada do tabernáculo, Moshe, Arão e os seus filhos, certo? Os filhos de Arão. Quem eram os vizinhos adjacentes de Moshe, Arão e os seus filhos? Era exatamente a tribo de Yehudá, Isahar e Zevulun. Lembram que nós lemos ontem sobre Zevulun e Isahar? Lembram? Ou seja, Edna, atualiza aí, parece que está travando. Ah, tá. Então, vê se voltou ao normal aí, Maria Luísa. Então, o que nós aprendemos com a tribo de Zevulun e Isahar ontem? Que Isahar se dedicava explicitamente ao estudo da Torá e tinha a incumbência de ensinar, fora a tribo de Levi, responsáveis pelo tabernáculo, certo? Então eles tinham que saber tudo de Torá e de tudo sobre o serviço do tabernáculo, porque a tribo de Levi iria explicitamente trabalhar no tabernáculo. E os ensinamentos ali seriam dentro do tudo aquilo que se refere ao pátio e ao tabernáculo. A tribo de Isahar, ela era responsável para estudar, aprender a Torá e ensinar as demais tribos. Então, Isahar tinha a incumbência de ficar 24 horas por dia estudando Torá, e depois ir de tribo em tribo, de bairro a bairro, cidade a cidade, ensinando a Torá. E Zevulun? Zevulun, ele fazia todo o trabalho físico, material, para angariar fundos. Nesse sentido, Zevulun fazia com que o seu trabalho físico, o seu trabalho material e o objetivo do seu ganho, ele era elevado. Então ele fazia com que tudo aquilo que era físico, material, financeiro, fosse elevado a uma dimensão espiritual. Por quê? Porque eles separavam partes do seu ganho para sustentar a tribo de Isahar, para que eles pudessem continuar o estudo da Torá. Então, os vizinhos de Moshe, Arão e os filhos de Arão eram exatamente Yehudá, Isahar e Zevulun. A tribo de Yehudá é de onde descendem todos os profetas e os reis, certo? Então, as grandes coisas envolvendo os reis de Israel e, sem sombra de dúvidas, a grande promessa da revelação do justo Mashiach,
que vem da descendência de David e de Yehudá, ok? Então esses são seus vizinhos. Então dentro desse escopo, segundo os nossos sábios aqui falam, que Rashi, ele então comenta sobre ele comenta então sobre exatamente o acampamento de Yehudá. Porque as três tribos, Yehudá, Isahar e Zivulun, eram conhecidos como o acampamento de Yehudá, onde também estavam essas três tribos, e eles eram vizinhos, justamente de vizinhos íntegros, Moshe, Arão e os seus filhos, certo? Então, nesse sentido, Rashi ele comenta assim, bons vizinhos só vai fazer com que haja bons vizinhos, certo? Então, assim como bons vizinhos se somam, os maus vizinhos também se somam. Então, nesse sentido aí, né, um esforço genuíno para afetar o outro para o bem é incomparavelmente mais efetivo e tem maior alcance do que o oposto, né? Então, o que nos traz aqui realmente a visão de Rashi dos sábios de uma forma resumida é que o esforço genuíno para afetar as pessoas para o bem é mais eficaz do que para o mal. Ou seja, o bem sempre vai vencer o mal. O bem sempre vence. Pode aparentar em muitas situações que parece que o mal está ganhando a batalha, mas na realidade não. O bem sempre vence. É isso que ele quer dizer aqui. E como última palavra do ensinamento da Hassidut, uma pessoa pode influenciar seu vizinho para o bem ou para o mal. Mesmo assim, o fato de Rashi mencionar somente uma boa qualidade, o estudo da Torá e uma qualidade ruim, o briguento, certamente não é uma coincidência. Isso indica que essas duas qualidades, elas estão relacionadas, né? Ou seja, o estudo da Torá é algo bom. E a questão da parte ruim, o briguento, né, é a parte negativa. Ou seja, a nossa alma divina e a nossa alma animal. Nós a temos em nós. Está inserida em nós. Foi Deus que assim nos fez. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. A alma divina e a alma animal. E Deus nos ama dessa forma. Só que nós precisamos aprender a trazer harmonia sobre esta questão. Então, Rashi, né, está nos ensinando que o estudo da Torá e o envolvimento em disputas estão em lados diametralmente opostos. Se alguém estuda a Torá com as intenções corretas e com a dedicação suficiente, ele simplesmente não vai se envolver em disputas, porque a Torá é o fio que une a todos, judeus e não judeus. Então a Torá, por isso que os sábios falam que a Torá está acima de qualquer questão, até mesmo da própria Tzedakah, certo? Porque ela é o fio que une todos os polos. A partir do momento que nós nos dedicamos ao estudo da Torá, a nossa personalidade, ela é refinada e ela é amadurecida. Por isso que o nosso caráter espiritual e o nosso caráter pessoal, sim, e somente através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que podemos aperfeiçoar essa nossa personalidade, esse nosso caráter. Por isso, amados, estudo da Torá é o fio que une judeus e não judeus. A Torá e o estudo da Torá é o fio que une todos os judeus como um povo e é o fio que une todos os não judeus como um povo Benei Noach
e ombro a ombro com os judeus, prestando um serviço, unidos pelo fio da Torá, um serviço do coração, um serviço de amor para com Hashem. Portanto, foco, estudo da Torá e, à medida do possível, não deixe de colaborar com a sua tzedakah realmente para o movimento Benei Noach Brasil, as comunidades regionais, aquelas que você sentir no coração de realmente ajudar e contribuir, faça, porque estudo da Torá e tzedakah são dois grandes e maravilhosos mandamentos para que sejam abreviados os dias para a manifestação do justo Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, o nosso sexto dia do Shabat, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até amanhã.